falando a linguagem dos quantos. Sentir é a chave de tudo. Neste capítulo já identificamos as diversas interpretações e o porquê das anomalias do quantum parecerem acontecer de modo como acontecem. As teorias preocupam-se especialmente com a razão pela qual o ato de simplesmente observarmos a matéria parece mudá-la. Ainda que as explicações variem com relação ao porquê um determinado efeito ocorre, todas parecem apontar para um denominador comum. Para nós mesmos e para nosso papel como observadores no mundo. Quando observamos alguma coisa, isto é, quando focalizamos conscientemente a atenção em determinado lugar, num dado momento, parece que estamos fixando uma das muitas possibilidades quânticas naquele lugar e exatamente naquele instante. Não importa que ela esteja vindo de uma realidade paralela ou de uma sopa de cintilantes probabilidades quânticas. As teorias sugerem que o que vemos da realidade, com R maiúsculo, é o que é por causa da nossa presença. Ainda que isso tenha aparência de notícias revolucionárias para a ciência moderna, nas tradições antigas e culturas indígenas, isso tem sido há séculos a visão de como as coisas são. Os escribas, místicos, curandeiros e estudiosos de antigamente fizeram o possível para preservar e nos transmitir os grandes segredos do nosso relacionamento com o universo. Às vezes nos deparamos com esse segredo em lugares onde nunca esperaríamos encontrar uma sabedoria tão pujante. A língua que revigora as possibilidades de nossa imaginação, nossos sonhos e orações, permanece conosco nas paredes dos templos, nos túmulos dos desertos do Egito, na sabedoria gnóstica da antiga biblioteca de Nag Hammadi e na medicina tradicional, praticada hoje em dia em todo o sudoeste americano. Talvez o exemplo mais nítido dessa linguagem possa ser dado por um homem
que viveu em mosteiro nas montanhas tibetanas, situado 4.570 metros acima do nível do mar. Durante 22 dias da primavera de 1998, tive a oportunidade de fazer uma viagem de pesquisa, enquanto acompanhava um grupo de peregrinos às montanhas do Tibete. O grupo e eu mergulhamos durante esse período em uma das mais magníficas acidentadas e inexploradas regiões do planeta ainda existentes hoje em dia. No nosso caminho passamos por 12 mosteiros e 2 conventos de freiras. E travamos conhecimento com as mais belas criaturas humanas que se possa imaginar. Entre elas, monges, freiras, nômades e peregrinos. Foi nesse período que me encontrei face a face com o abade de um dos mosteiros. Podendo então fazer a pergunta que guardava há tanto tempo e que me levara tão longe. Em uma manhã gelada, estávamos espremidos em uma minúscula capela, rodeados por altares budistas e antigas tâmbricas, tapeçarias de desenho imbricados em relevo que ilustram grandes doutrinas do passado. Focalizei a atenção diretamente nos olhos do homem de idade indizível, sentado na posição de lótus bem na minha frente. Com a ajuda do tradutor, propus-lhe a mesma questão que sempre fazia a todos os monges e freiras que encontrava durante nossa peregrinação. Quando o Senhor faz suas orações, o que está fazendo? Perguntei. Quando vemos o Senhor entoar seus cantos durante 14 a 16 horas do dia, quando presenciamos os sinos, batidas rítmicas, gongos, carrilhões, mantras e gestos de mudras, o que está acontecendo no seu íntimo? Uma forte sensação se apoderou de mim enquanto ouvia a tradução da resposta do abade. Nossas orações não podem ser observadas, ele disse, porque uma oração não pode ser vista. Ajustando debaixo dos pés as pesadas vestes de lã, o prior da abadia continuou. O que pode ser observado é o que nós fazemos para criar o sentimento em nosso corpo.
é o nosso sentimento, que é a nossa oração. Que beleza! Pensei, e quanta simplicidade! Como os experimentos do final do século XX tinham nos mostrado, são as sensações e as emoções humanas que afetam a essência e nossa realidade. A nossa linguagem interior é a responsável pelas mudanças nos átomos, elétrons e fótons do mundo exterior. Entretanto, importa menos as palavras que proferimos do que o sentimento que elas criam dentro de nós. A linguagem que fala com as forças quânticas do universo é a linguagem da emoção? O que a matriz divina reconhece é o sentimento. Princípio 9. O sentimento é a linguagem que fala com a matriz divina. Sinta-se como se sua meta já tivesse sido alcançada e sua oração respondida. O Abade está nos dizendo o mesmo que os grandes cientistas do século XX haviam dito. Não apenas ele dizia o mesmo que os cientistas tinham documentado, como também avançava mais um passo. Compartilhava conosco as instruções que explicavam como podemos falar a linguagem das possibilidades quânticas e, ao fazer isso, usava a técnica hoje reconhecida como uma forma de orar. Não é de admirar que orações façam milagres. Elas nos colocam em contato com o espaço puro, onde os milagres de nossa mente se transformam na realidade do nosso mundo. A matriz divina. Greg Braden.